Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe. Olá, sejam bem-vindos a mais um Coach com Mamãe. Meu nome é Paulo Roberto Senem e esta é a minha mãe, Hildegard Senem. Maravilha, seja bem-vindo a este que é um programa descontraído, um programa cheio de conteúdo, mas que também quer trazer exemplos da vida real. Um momento para a gente descontrair, mas aprender. Para que, se você já foi algum aluno nosso em algum lugar, ou foi colaborador, esteve em algum momento junto conosco, você deve saber que nós gostamos muito dessa temática, que é a temática comportamental, e pode ser visto tanto nos cursos de pós-graduação, graduação, em cursos de formação profissional, que também nós ministramos aí nas diversas cidades, principalmente de Santa Catarina. E hoje nós vamos falar de uma temática maravilhosa, prometida nos vídeos anteriores, onde nós falamos muito sobre a formação do ser humano. Falamos sobre temas como o ego, sobre escolhas, falamos como nós fazemos isso o tempo todo, são muitas escolhas diárias e que a gente faz, né? Faz de forma consciente ou inconsciente, não é? Até aqui, mãe, nós falamos sobre uma quantidade gigante de temas e nós sabemos hoje, quem está acompanhando nossos vídeos, sabemos que o ser humano é alguém que vive com uma consciência muito pequena. De acordo com alguns autores, dizem que nós temos consciência só de 4% do que está ao nosso redor. Imagina só, 96% daquilo, tudo que está acontecendo ao nosso redor é inconsciente. E no vídeo passado nós falamos que o ser humano, ele passa por tudo isso através daquilo que são os estímulos, não é verdade? E estímulo é tudo aquilo que faz a gente ser o que a gente é. Então, nós somos o que somos pela soma de estímulos. Se você lembra, é uma equação, né? O nosso ego é a soma de todos os estímulos passados por nós durante a nossa vida. Ou seja, estamos em constante transformação. E eu digo que todo estímulo, ele gera dentro de nós uma percepção, essa percepção gera um sentimento, esse sentimento gera uma emoção e essa emoção gera uma reação. E hoje nós vamos aprofundar essa questão chamada reação. Na última fala nossa, nós dissemos que o ser humano pode ficar doente porque ele mesmo permite ficar doente. Sim. E nós dissemos aqui que a reação possível quando se trata de pessoas psicossomáticas é quando essa pessoa, ela recebe o estímulo negativo, reforça e torna isso numa crença negativa ou limitante, e esta crença derruba uma coisa chamada o que mesmo? Derruba uma coisa chamada o quê? Vamos dizer que o pessoal não lembra. O pessoal não vai lembrar o que eu falei na última vez. Vão revisar esse vídeo. Vai diminuir a nossa imunidade. Olha só. E a nossa imunidade, baixando a imunidade, o nosso corpo fica vulnerável. E a vulnerabilidade faz com que a doença oportunista entre em nós. E se você não viu, se você não sabe, não conhece a lista de doenças e as causas emocionais que muitas doenças podem ter, nos procure, né? Manda um e-mail para nós ali, coloca lá no Facebook, lá no YouTube, diz assim, olha, eu quero receber a lista de doenças psicossomáticas, a gente vai mandar. Com certeza. Mas hoje nós não vamos falar da lista de doenças, porque lá você pode consultar, pode assistir o último vídeo, os últimos 2 vídeos que falam sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre as 3 tipos de reações que um ser humano pode ter. Quais seriam elas? A reação psicossomática, a reação psicossocial e a reação psicodramática. Mãe, eu falei hoje que eu ia usar o Xandão. O Xandão, para quem não sabe, é o cara que está por detrás das câmeras. Ele está aqui olhando para nós, de máscara, todo aparamentado, para que ele possa estar protegido e a gente aqui falando com vocês. Muito bem. Para que vocês entendam reação nessas 3 formas,
existem muitas formas de classificar comportamento, existem muitos testes para avaliar comportamento, inclusive a gente pode futuramente falar de alguns deles, né? Mas também existem algumas formas, essa, por exemplo, ela é bastante subjetiva, mas ela ajuda a gente a entender o comportamento humano. Quando a gente diz de forma subjetiva, quer dizer que ela não é tão exata e talvez não pode ser mensurada de uma forma tão fácil. Mas neste próximo vídeo nós vamos falar de 3 formas de classificar o comportamento humano. Uma delas é aquela mesma forma de classificar as doenças, veja só, as somáticas. E aí você também pode classificar as reações humanas como sociais e como dramáticas. Para que as pessoas, né, que estão nos assistindo possam fazer conexões de uma forma mais fácil, como a mãe também vai trazer exemplos na medida do possível, né, para que vocês possam entender como é que funciona cada tipo de reação, nós vamos tomar aqui como exemplo a dona Hildegard Sennen, que foi diretora de escola, e neste exemplo ela será esta pessoa que então está recebendo o Alexandre, que é o nosso cameraman, como exemplo, onde ele é um professor iniciante e a dona Hildegard Sennen é a diretora, que está chegando na escola, né, encosta o carro dela, chave no bolso, bolso nas costas e vai passando. E o Alexandre, que é o nosso exemplo aqui, ele é, como um professor iniciante, ele quer mostrar trabalho, veja bem, tudo bem, Alexandre, para você? Ele quer mostrar resultado, ele chega 15 minutos mais cedo com a pasta dele no braço e, né, está ali esperando para que a diretora que está chegando possa observá-lo. O que ele quer fazer? Ele quer gerar um estímulo positivo para a diretora da escola, né? Porque ele quer tudo de bom da profissão dele. E ela está passando pelo corredor. Só que tem um detalhe. A dona Hildegard Sennen passa no corredor, bolsa nas costas, chave no bolso e não nota a presença do nosso amigo Alexandre. Só que eu quero lembrá-los que o Alexandre aqui, ele é psicossomático. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa psicossomática? Como funciona a cabeça de uma pessoa que tem reações internas aos estímulos externos e que não é a melhor forma? Por quê? Porque um psicossomático, costumeiramente, ele recebe o estímulo externo e ao invés de entendê-lo, resolvê-lo, ele guarda. Olha a grande sacada. Muitas pessoas que estão nos assistindo vão se identificar com isso. Por quê? Porque o psicossomático, ele guarda a informação para si mesmo e detalhe, tá? Normalmente ele costuma não elaborar esse estímulo e acaba fazendo mal a si mesmo. Por isso o psicossomático, psique, cabeça, somatização, guardar. Guarda, somatiza e faz mal a si mesmo. Olha só que loucura é isso. Há pessoas que recebem um estímulo externo e desta vez foi apenas um não bom dia. O Alexandre não viu, a dona Hildegard não viu, o Alexandre que estava lá prostrado, esperando um bom dia da diretora. E o que aconteceu com a cabecinha do Alexandre, aquele cara que estava ali esperando um estímulo de volta? Como ele é psicossomático, já na cabeça dele vem: a dona Hildegard não gosta de mim. E automaticamente vocês perceberam, gente, que ele até deu uma risadinha atrás da câmera, porque provavelmente ele se identifica com o raciocínio ou talvez ele ache que isso seria impossível de acontecer. Mas tudo bem. Veja só o processo do cérebro de um somático. O processo do cérebro de um somático, ele vai funcionar da seguinte forma. Este estímulo aconteceu aquela hora, uma vez só. Mas ele é reforçado, passa um intervalo, passa o dia, passa 2 e em nenhum momento aquela situação se resolve. Mas o Alexandre continua guardando. Segunda vez, terceira vez, em nenhum momento essa informação é resolvida. O que acontece? Em pouco tempo essa somatização a tal ponto vai afetar o Alexandre que não dá 3 semanas ele está pegando o primeiro atestado. Olha só, se você ainda não entendeu como é que funciona a cabeça de um psicossomático. O somático eu considero, eu chamo ele de biblioteca de desgraça. Temos que tomar muito cuidado. O somático ele guarda, e em algum momento isso vai se transformar em uma baixa de imunidade e a doença então ela vai
se apossar desse corpo. Mas, Paulo, agora eu me lembrei de uma coisa Diga lá, importante. exemplos. Eu tive uma professora que realmente aconteceu esse caso. Ela era uma pessoa assim que ela guardava as coisas e muitas vezes acontecia de ela ter desmaios na sala. Desmaio na sala perante os alunos. Diante dos alunos. E Diante isso dos alunos. por situações que Situações que aconteciam, ela simplesmente do nada, porque muitas vezes a gente chamava a atenção dela por situações que não estavam ocorrendo corretamente, como ela deveria trabalhar como professora, e de certo com esse tipo de coisa. Ela foi somatizando tudo isso e a ponto do cérebro se desligar. O desmaio é um desligamento do cérebro. É. Muitas vezes os desmaios, as pessoas que têm desmaio, são processos de somatização. Muito bem, ó, tá vendo? Se você desmaia, se você tem situações em que você acha que as coisas vão se acabar, se você acha, ou se tem situações que você acha que não tem solução, você pode ser um candidato muito forte a ser um psicossomático. Como faz para deixar de ser somático? É impossível. Tem como deixar de ser somático? Não. A somatização é um processo mental. Tem gente que já chegou a perguntar para mim, tá, mas então, se uma doença psicossomática, ela começa na psique, ela é uma doença real? Essa é uma boa pergunta, né? Ela é uma doença real. Por quê? Porque o seu cérebro a tornou real. Então, um dos grandes passos para a gente começar a entender, para o autoentendimento, para o autoconhecimento, é perceber se você é ou não, e se tem ou não tendências a ter raciocínios psicossomáticos. Então vem ali o caso, por exemplo, de um médico que nos falou o seguinte, que a pessoa que entra no hospital e realmente ela é psicossomática, essa pessoa vai adquirir mais doenças ainda, ela não vai sair tão facilmente do hospital, ela vai adquirir mais doenças ainda. Sim. E se ela não for uma pessoa psicossomática, ela pode ter problemas gravíssimos, pode ter câncer, pode ter o que for, ela vai sair bem do hospital. Exatamente. Então essa Muito bem. diferença... Essa é a diferença. Essa diferença é uma pessoa que consegue trabalhar o aspecto psicológico sozinha, ou até que com ajuda consegue sair, né? Eu costumo dizer o seguinte: não importa se você escuta música sertaneja, só pelo amor de Deus, não acredita. Se liga nessa, tá, gente? Ó, isso é a mesma coisa. Tem pessoas que olhando a televisão, elas automaticamente já absorvem aquele conteúdo. Choram com as notícias, choram com as músicas, não conseguem resolver os processos internos. Tome bastante cuidado. Você pode estar somatizando, tá? Então, porque de acordo com a música sertaneja, para voltar ao exemplo, de acordo com a música sertaneja, ou você foi, ou você é, ou você será corno. Não tem jeito, né? Então, se você não consegue decifrar, inclusive, as emoções que você recebe ou produz por causa das músicas, troque a música, troque de canal, né? Então, mas eu sou afetado Sim, por exemplo, vou dar um exemplo, eu mesmo. A gente cresceu escutando música sertaneja e as emoções que ela me causam, elas não são tão boas que eu gosto de lembrar, então eu prefiro outros estilos de música. Trocar um estilo de música é uma forma de reeducar as nossas emoções. Olha que legal, é bom, né? Uma dica boa para você. Então tome cuidado com aquilo que você permite que entre como estímulo na sua vida, tanto pelos olhos, tanto quanto pela visão, né? E tanto pelo tato. Você pode escolher aqueles estímulos que você quer na sua vida, inclusive um canal de televisão. Agora, se você percebeu, né? Mas eu não sou psicossomático, vamos ver então se você não é psicossocial. Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe.